Olá, tudo bem? Vamos quebrar aí umas crenças, uns padrões? É muito importante nós esclarecermos algumas coisas sobre técnicas integrativas. Há quase 10 anos que eu trabalho com essas técnicas integrativas e eu posso garantir que 95, vamos dizer, 98% dos meus feedback das minhas clientes, das minhas alunas, mentorandas, são positivos. As coisas fluem, sabe? Quando a gente abre o olhar e tem essa postura holística, desse olhar aberto, desse olhar holístico, desse olhar que olha o ser humano como um todo, nós percebemos o quanto nós podemos ser luz na vida das pessoas. E aí entra vários padrões, né? Várias culturas, entra crenças, entra regras, e sim, elas existem para serem cumpridas, é necessário. Imagina uma casa sem regra, vira uma bagunça. Imagina uma igreja, imagina um templo religioso sem ordem. Cada um entra a hora que quer, fala o que quer e vira uma bagunça. Então, para não existir essa bagunça, vamos pôr entre aspas, né? Para não existir essa confusão de conflitos de ideias, de cada um faz o que quer e virar, como eu disse e repito, uma, entre aspas, bagunça na vida. Então, para isso não acontecer, é importante que a gente tenha que cumprir algumas normas, algumas regras. Então, não está errado a gente ter que exigir do outro o cumprimento de regras e normas, assim como a gente também ter esse movimento de ter que prestar uma satisfação, tá? Só que aí entra uma questão. Gente, eu peço muito, muito, muito sempre nas minhas orações o discernimento e a sabedoria. Vamos buscar conhecimento, né? Vamos buscar conhecimento, porque se nós abrirmos a nossa visão e conhecermos e entendermos o que as coisas, como que as coisas acontecem, o que tudo fica mais fácil. Antes de julgar, antes de criticar, antes de ficar questionando, para e busca aprendizado, busca conhecimento, certo? Então hoje eu vou esclarecer algumas coisinhas sobre algumas técnicas terapêuticas que estão ajudando muito, restaurando famílias, estão ajudando pessoas, mães com problemas com filhos, traumas, crenças, ansiedade, depressão, insônia, angústia, escassez, né? Aquela dificuldade financeira. E tem muitas coisas que nós chamamos, nós terapeutas, enfim, da área da psicologia, de gatilhos mentais. São travas, assim, são gatilhos. É como se fosse aquela chave emperrada. E a gente precisa dar a volta, a gente precisa compreender, tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos entrando, vai compartilhando essa live. Se você tem aquela amiga, aquela pessoa que é preconceituosa, que julga sem conhecimento, aqui eu vou esclarecer algumas coisas, tá? Vou tirar dúvidas mesmo sobre técnicas integrativas. Então, assim, tem gente que fala, mas tu faz isso não é de Deus. Não é de Deus. Deus criou todas as coisas e todas as coisas são boas. O que não é bom é o que as pessoas fazem com aquilo. Por exemplo, eu falo assim, Deus criou uma faca. Eu posso usar a faca para descascar uma fruta, eu posso usar a faca na minha cozinha e ela é muito útil. Concorda comigo? Você também usa a faca? Só que na mão de uma pessoa que não sabe manuseá-la ou na mão de uma pessoa maldosa, ela pode se tornar uma arma de um crime. Concorda comigo? Então não é a ferramenta que não presta, não é a faca que é ruim, não é o nome da terapia que você vai fazer, não é a técnica que você vai aplicar na sua vida que não presta, que não é de Deus, o que é ruim. O que é ruim é a intenção, a intuição, a intenção e o manuseio daquela técnica, né? O que é ruim é o manuseio daquela técnica, tá? Então, o que eu quero esclarecer aqui para vocês é sobre essas técnicas integrativas. Existem algumas, claro, que elas têm, assim, como que eu posso dizer?
um olhar muito místico. E aí, para quem é mais dedicado ali a acreditar em Jesus, a igreja, orações, não gosta muito dessas magias, desses místicos. Tudo bem, é só não pratica, é só não fazer, mas não precisa julgar o irmão que faz, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, certo? Deus não fez o homem em sua imagem e semelhança. Então, se aquela pessoa é ser humano, ela é imagem e semelhança de Cristo. E se ela é ser humana, ela é minha irmã, é meu irmão. Talvez com outra cultura, com outra crença, com outro olhar, mas é meu irmão. Por que julgar? Por que jogar pedra? Se Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, por que você está jogando pedra num profissional só porque ele trabalha com algo que você não tem conhecimento, que você não concorda? Às vezes é até bom, mas você não tem conhecimento. Ou às vezes é realmente uma coisa ruim e talvez você não tenha o conhecimento daquilo, até o próprio profissional ainda precisa estudar mais e aprender mais. Então, lembra sempre do exemplo da faca. Assim como também o exemplo, por exemplo, se eu te der o exemplo do financeiro, do dinheiro. Porque tem que ser só os pobres que vão para o céu, tem que ser humilde. Gente, é humilde de coração. Tá na Bíblia, prosperar. Tá na Bíblia. Quem conhece, quem estuda um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus, tá lá assim, ó. Tenham vida e abundância. Sejam felizes, prosperem, cresçam, vão ser prósperos. Claro que eu posso pegar o meu dinheiro, meu salário e comprar algo ruim, por exemplo, comprar algo que prejudique a minha vida, que prejudique a minha saúde. É ruim, eu posso ser corrupta, é ruim. Agora, se eu posso pegar isso e fazer algo bom, imagina, você cresceu com aquela crença que diz assim, que dinheiro não traz felicidade, mas aí você vê um filho chorando de fome. Se você tivesse dinheiro para comprar 1 litro de leite, ele não te daria felicidade? Sim, ele te traria sim felicidade, porque sim, é o que você faz, é como você age, é o que você faz com aquela situação, não é a situação. Voltando lá ao exemplo da faca, não é a faca que não presta, é quem manuseia ela que talvez não esteja manuseando do jeito correto. Concorda comigo? Oi pessoal, tudo bem? Olá Maria, tudo bem? É o como você faz. Então nas técnicas terapêuticas é isso, eu vejo muitas pessoas falando comigo, e podem jogar pedra. Se até Jesus recebeu uma coroa de espinhos, por que eu não posso levar uma pedrada? Pode mandar, que tá tudo certo. Eu sei que eu estou fazendo bem para as pessoas. Eu sei que eu estou buscando, com técnicas terapêuticas, auxiliar o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que eu me dedico um tempo gratuitamente, de voluntariado, para contribuir e levar informação para as pessoas. E isso eu vou continuar fazendo. Mas isso não é de Deus. Mas a sua religião permite. Gente, profissional é profissional. Vamos dizer assim, mas uma religião permite fazer uma cesárea? Gente, se a mulher não vai poder ter o filho natural, ela vai ter que fazer uma cesárea. Se é aquilo que precisa para paz, para felicidade, para o bem-estar daquela pessoa, aí as pessoas ficam questionando, comentando, essa terapia é uma profissão. Mas será que ser dentista é de Deus? Mas será que a nutricionista? Não, nutricionista não é de Deus. Não sei o que, não é de Deus. Por quê? Porque fala para fazer isso ou aquilo, porque dá receitas malucas que a gente não sabe, que não consegue acompanhar. Gente, isso é tudo exemplo, tá? Não é meu ponto de vista, é só um exemplo que eu tô te dando. Então, a terapia integrativa, essa técnica terapêutica, energia, é isso, é aquilo, isso não é de Deus. Gente, qual é o significado daquilo? Então, é claro que tem algumas técnicas terapêuticas que as pessoas usam com má fé, usam de forma errada, tá? E isso acontece. Vou pegar um exemplo de um médico, Pega um médico. O médico, ele pode ser um excelente médico, ele pode trazer bebês à vida, como tem aqueles que fazem aborto, não é? Então, o médico
É a profissão da medicina que não presta ou é aquele profissional que não está agindo corretamente? Então, é a técnica terapêutica alternativa ali, uma opção para a pessoa melhorar que não presta, ou é como o profissional está agindo naquela terapia? Então, as técnicas, vamos lá. Eu ouço muitas pessoas falar, isso não está na Bíblia, isso não é de Deus. Isso... Gente, o bisturi do médico também não está na Bíblia e ele usa. Tá? Por favor. Deus criou todas as coisas e todas as coisas são boas. Então, se Deus criou uma planta chamada espada de São Jorge, eu posso ter ela na frente da minha casa? Ai, não, porque isso aí é magia. Se eu falar assim, essa espada de São Jorge aqui na frente da minha casa vai me proteger? Aí tá errado, né, gente? É uma planta. Dá licença, é uma planta. É uma planta que tá decorando a minha casa, que tá enfeitando a minha casa. Quem vai me proteger? A minha fé, é Deus. Agora eu dizer que eu tenho uma espada de São Jorge porque é um enfeite da minha casa, porque é um jardim, porque é uma planta que eu acho bonita, por que não? Por que não? Ah, eu não posso fazer um escaldapés com sal grosso porque isso é magia, porque não é de Deus. Tá, tu nunca vai na praia? Isso é dor de cotovelo de quem nunca foi na praia. Tão gostoso ir na praia. O sal, ele tem um poder de tirar o estresse da pessoa, de dar um relaxamento, de dar uma tranquilidade. Ah, mas eu não posso pôr meu pé na água de sal grosso porque isso não é de Deus. Gente, eu fico apavorada com tanta asneira que eu escuto das pessoas que não têm conhecimento nenhum e ficam apontando o dedo, julgando e criticando. Ai, porque tu não pode fazer isso porque tu é dessa religião. Gente, técnicas terapêuticas é profissão. É profissão. Não tem placa de igreja, não importa. Eu, como terapeuta alternativa de técnicas integrativas, eu já atendi pessoas de todas as culturas, de todas as crenças religiosas. Eu já atendi, assim, eu não vou citar nomes aqui, mas dá pra dizer assim, ó, eu nem sei, mais de 5, 6, todo que é tipo, eu sou da religião tal. Eu falei, não interessa qual religião você é, eu sou profissional e vou te atender. E vou aplicar uma terapia que vai destravar seus gatilhos mentais, que vai te desbloquear para você poder, que vai te destravar para você poder ir em frente, para você sair do seu estresse, sair da sua depressão, sair da sua ansiedade, sair da sua insônia. É uma terapia, é uma técnica estudada com muito custo, com muita leitura, com muito estudo. É uma profissão que nos ensina a quebrar padrões, a quebrar traumas, a limpar as suas memórias ruins e tristes lá da sua infância, da sua juventude. Isso é uma profissão. Eu não tô falando de religião. As pessoas veem, mas você é católica? Sim, sou católica. Mas você faz isso? O que tem a ver a minha profissão com a minha religião? As pessoas têm que aprender a distinguir as coisas, diferenciar as coisas. Tá? Então, primeiro, o que eu olho muito com a visão holística. O que é o holístico? O holístico é um olhar amplo, é um olhar por um todo, é o abrir os olhos e ver tudo o que for necessário. Então, vamos lá. O que eu preciso olhar no seu problema? Eu preciso ver qual é o problema que você tem. Você vai me dizer, o que está me incomodando muito é X questão. Ok, eu vou olhar essa X questão que você me traz. E aí nós vamos começar a conversar e eu vou ir vendo, peraí, essa questão aqui, tem que destravar isso aqui. Por quê? Porque está indo contra a lei da natureza, o desenvolvimento humano. Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu sou especialista em desenvolvimento humano. Então, e trabalho com terapias familiares também. Terapia familiar no sentido assim, quem é você? Aí eu vou lá, tu consegue responder quem é você? Sem profissão, assim, sozinha num deserto, quem é você? As pessoas não sabem dizer quem elas são. Muito difícil uma pessoa que fala, eu sei dizer quem eu sou. Muita gente não sabe me dizer quem é. Então, vai olhando, vai analisando, vai buscando por que isso aconteceu. Nós precisamos aprender a caminhar até onde começou o problema. E às vezes o problema começou lá na infância da sua mãe.
Às vezes o problema começou lá na escola. Às vezes o problema começou lá na vizinhança, lá naquele pai que abandonou. E aí? Mas o meu problema começou lá, a minha mãe se queixava, eu sou igual a minha avó. Tá, então vamos ver por que a sua avó era assim e por que você tem tanto amor pela sua avó que você, mesmo sabendo que o negócio é ruim, você ainda continua querendo fazer igual ela. Eu tô aqui, eu sei que isso aqui tá ruim, mas mesmo sabendo que tá ruim eu vou tomar igual. É burrice, né? Dá licença. Se tá ruim eu não vou tomar. Então, buscar, sabe, entender. Elisete, mas aí isso é espiritismo? A minha avó já morreu? Sim, você não olha uma foto dela pra matar a saudade? Essa semana ainda eu estava conversando com a minha irmã e olhando um álbum de fotos do meu pai. Quer dizer que o espírito dele incorporou ali, só porque eu era estava matando a saudade do meu pai. Quando a gente traz no nosso mental, eu trabalho muito com analogias, que é imagens. Aí eu fico ali assim, imaginando, agora mesmo eu falei da avó, me foi meu pensamento lá naquela casinha, lá naquela cidade que ela morava. Tinha um quintal assim, tinha uma árvore bem grande, era um pé de manga, eu acho, se eu não me engano. Era uma árvore bem grande, com uma sombra gostosa. E a gente balançava, lá tinha um balanço, e a gente balançava lá, aquele balanço de corda, assim, e a gente balançava lá, e a avó tomando lá seu chimarrão, e nós ficava, que gostoso, que bom. Se eu olhar assim, tá a árvore aqui com o balanço lá, e a avó sentada numa cadeira, aquelas cadeiras de madeira feita em casa, sabe, de trança, assim, era uma cadeira bem bonita. Poxa, então eu tô incorporando a minha avó só porque eu matei a saudade dela, só porque eu lembrei dela, só porque eu falei dela? Não, gente, claro que não. O que eu tô fazendo? Eu tô lembrando daquele dia, e aquele dia que nós estávamos fazendo arte, fazendo bagunça, e o vô chegou e falou, pode parar com isso. A gente ficou tudo com medo do vô. Se eu lembrar daquela história, se eu lembrar que eu caí, por exemplo, daquele balanço, se eu lembrar que o vô chegou bravo porque a gente fez arte e brigou com nós, se eu lembrar disso e me emocionar ou ficar triste, eu, Elisete, como profissional, eu vou ver que eu, Elisete, aquela menina, peraí, minha cliente, peraí, querida, se isso te mostrou um sentimento de emoção, se isso te causou uma lembrança que deu um certo arrepio, medo, não é que o espírito ele tá ali, quer dizer que nós resgatamos em você a sua memória da onde, por que você hoje tem medo de, por exemplo, deixar seus filhos brincar sozinhos na rua. Por quê? Porque você guardou aquele trauma de que quando você foi brincar, você fez arte e apanhou, ou caiu, ou se machucou. Então, nós vamos destravar isso, desbloquear isso. Por que hoje você tem um medo por exemplo, de trânsito, mas você nunca sofreu acidente? Tá impregnado no seu sangue, é seu isso, nasceu, tá com você. Mesmo que você não lembre, existe, tá em você, porque está é uma herança. Nós não herdamos só. Inclusive eu vi isso no curso da igreja que eu fiz, que nós falamos muito sobre isso, que nós não herdamos só cor de pele, cor de olhos, cabelo. A gente não herda só o físico. O que mais a gente herda da nossa família é o nosso DNA. Nossos sentimentos, nossas crenças, nossos traumas. O quanto a minha mãe sofreu, trabalhou, feita escrava, né? Aquele ditado, assim, quase morri trabalhando, trabalhei demais. E hoje eu pensei, por que às vezes eu não me paro para descansar? Por que eu não me sinto merecedora de dar um tempo, de tirar umas férias? Será que não pode ser porque eu quero ser igual minha mãe que trabalhava? Por um amor incondicional, por um amor cego, por um amor inconsciente, eu quero ter uma vida parecida com a da pessoa que eu amei muito, que é minha avó, minha mãe e tal. São só exemplos que eu tô dando, tá? São só exemplos. Então, dentro do campo terapêutico, existem várias técnicas terapêuticas que nos levam a compreender isso, tá? Existem várias técnicas que nos levam a nos posicionar
peraí, mas hoje eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, hoje eu não sou mais igual, hoje eu não vivo mais aquela história. Quem teve essa história foi minha avó, foi minha mãe, não fui eu. Quem teve essa história foi eu com 10 anos, não eu com 40. Então assim a gente começa a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. E quando essas pecinhas vão se encaixando, as coisas vão fluindo. Então, gente, técnicas integrativas é um trabalho mental, emocional e que a gente vai, com o conhecimento acadêmico, com o conhecimento, a gente vai buscando compreender as coisas que aconteceram. Tá dando para entender, pessoal? Então, a gente vai buscando, né? A gente vai analisando, buscando essa compreensão, tá? Então, assim, são várias técnicas que podem nos auxiliar nos auxiliar mentalmente a buscar essa conexão. Ah, mas isso você tem que parar de ter essa... Ai, não queria falar a palavra ignorância, mas é a palavra, né? De ter essa falta de conhecimento. Vai buscar, vai estudar, não fica julgando, não fica criticando. Se nem Jesus julga, por que você vai julgar? É porque você fez isso, é porque isso pode, é porque isso não pode. É uma técnica terapêutica que ajuda pessoas. Eu faço muita técnica terapêutica e participo muito das coisas da igreja também. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, cristã, frequento a igreja, pratico, vou lá, faço minha devoção, eu vou à igreja quase todos os dias. Não vou todos os dias, quase todos os dias. Estou ali, procuro criar minhas filhas dentro da cultura, dentro de padrões, dentro da fé. Tanto é que as minhas 2 filhas também são bem engajadas dentro da igreja. Eu estou ali sempre. Tudo que eu vou fazer, eu peço para que Deus me proteja, até para fazer essa live. Eu vou fazer essa live, Senhor, me ajuda para que eu fale as palavras certas, para que as pessoas entendam. Então, eu tô sempre nessa conexão com a essência da vida, com o bem-estar da vida. Tanto é que, olha só o que eu escrevi. Um livro, meu livro, O Despertar. Que livro é esse? É o que fala tudo o que eu tô dizendo. A gente precisa despertar para as situações da vida. A gente precisa se despertar para conseguir olhar um todo. Vamos nos despertar para aceitar as coisas. Então eu pratico, eu tenho muita fé. Só que assim, tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando num equilíbrio, tá? É importante ter esse equilíbrio, certo? Temos que equilibrar o que é certo, dentro, né? O que é correto dentro do meu ponto de vista e o que não é. E eu tenho consciência tranquila de que eu tô fazendo o meu melhor. E eu tô auxiliando pessoas ou eu tô prejudicando pessoas? Quando eu faço a aplicação de algum trabalho, eu ajudo ou eu prejudico? Vamos pegar qualquer outra profissão. Um dentista, um médico, um pedreiro, uma diarista, uma administradora de empresa. Qualquer profissão, imagina qualquer profissão, uma manicure, uma empresária, qualquer profissão, uma advogada. Quando ela aplica o trabalho dela, ela auxilia pessoas com aquele trabalho ou ela prejudica pessoas? Se ela está prejudicando, não é de Deus. É ruim, é feio. Então eu, como terapeuta, a mesma coisa. Se eu estiver auxiliando pessoas e está sendo bom, é porque tá bom, né? Tá sendo aprovado. Agora, se eu estiver fazendo algo que tá sendo ruim, aí tá ruim. Eu vejo profissionais, vamos pegar, por exemplo, um advogado. Vamos pegar, por exemplo, um jardineiro que vai lá e destrói o jardim ao invés de fazer ele ficar bonito. Uma cabeleireira que vai lá e destrói o cabelo da pessoa, né? A pessoa queria um corte, ela fez outro, estragou o cabelo. Tipo, ela fez algo que não foi legal para aquela pessoa. Aí não é de Deus? Gente, a pessoa foi profissional. Ela tem profissionais bons, profissionais não bons. Então, dentro das técnicas integrativas é a mesma coisa. A gente aprende dentro dos cursos, das formações, nós, profissionais da área terapêutica, a gente aprende a usar
técnicas, usar argumentos, usar gatilhos mentais, usar ferramentas de trabalho que levem as pessoas a se bloquearem, a se destravarem dos traumas, das crenças, dos problemas para poder seguir em frente feliz. Ok, do mesmo jeito que eu aprendo, lá no exemplo da faca, vamos voltar no exemplo da faca. Do mesmo jeito que eu aprendo que eu tenho que usar a faca pegando no cabo, com cuidado para não me machucar, para não cortar, para não ferir ninguém, que tenha um cabo que não corta a mão, né? E que eu não posso meter ali, bater numa pessoa porque vai machucar a pessoa, que eu tenho que pegar com cuidado. Do mesmo jeito que eu aprendo que a faca, eu tenho que usar ela com cuidado, eu também aprendo que a faca tem uma lâmina que pode machucar e cortar. Eu aprendi a usar a técnica energética, a técnica terapêutica assim. Ó, se você pegar desse jeito e usar assim, você vai ajudar pessoas. Agora, se você pegar essa faca de outra forma, tu corta a sua mão. Se você pegar essa faca fora do cabo, tu corta a sua mão. Se você usar essa faca de uma forma inadequada, tu machuca pessoas. Ah, então cabe a profissional, cabe a Elisete ou a X, a Y, a profissional, cabe a profissional decidir. Eu vou usar pegando no cabo, com amor e carinho, com cuidado, eu vou manusear de uma forma que descasque uma fruta para a pessoa, que satisfaça uma pessoa e não que a prejudique. Ah, mas eu não quer saber? Se eu usar desse outro jeito aqui, eu tô nem aí. Aí não é a técnica terapêutica que não é boa, não é a técnica terapêutica que não é boa, é a intenção de quem tá fazendo ela. Pega um exemplo de um advogado e ele pega um caso para defender lá, ele é ótimo, ele é perfeito, a advocacia assim nos auxilia muito, né? Parabéns para os advogados que têm que ler muito conhecimento de leis, só que ele sabe que aquela pessoa merece ser condenado, mas ele é muito bom. Então ele vai fazer o quê? Ele vai defender e vai deixar o bandido solto na rua. Será que ele fez algo? Será que isso tá na Bíblia? Será que isso é de Deus? Como as pessoas falam, isso não tá na Bíblia. Tá na Bíblia que tem que fazer o seu melhor e sentir o seu coração e fazer o bem aos outros. Isso foi feito bem? Não. Agora, se ele pegar e ir lá e fazer o trabalho dele do jeito que vai deixar a pessoa bem, né? Do fato que vai fazer o certo perante, né, a sua consciência, ele vai ser um bom profissional. É a advocacia que não presta ou é o profissional que não está usando o seu conhecimento do jeito certo? Vamos voltar para a técnica integrativa. Tem técnicas que têm cunho religioso, sim. Eu não trabalho com essas, porque daí eu tô errada, porque eu tenho que seguir o meu batismo, a minha crença, a minha cultura, né? Então, sim, tem técnicas que sim, elas têm um cunho religioso, porque elas usam muito a questão doutrina daquela religião. Tudo bem, com todo respeito, quem gosta delas continua fazendo, e importante que você está buscando uma salvação. De alguma forma, todos nós estamos no caminho para o céu, né? E cada um do seu jeito, um caminha um caminha indo a pé, outro caminha indo de moto. Um vai de moto, um vai de carro, um vai de bicicleta, outro vai de avião, outro vai a pé. Mas todos estamos indo, né? Cada um vai de um jeito. Agora, tem outras que não tem doutrina. Gente, não tem religião nenhuma. É tudo física, é tudo quântico. Tem umas técnicas, por exemplo, eu vou citar alguns nomes aqui, tá? As pessoas também questionam muito a lei da atração. Gente, o que é a lei da atração? É quando você sente a vibração da tua vida, que é a alma, né? Que é a essência, que é a vida. Você sente a sua vida e você vibra na gratidão a Deus por você estar na vida. Isso você está atraindo para você coisas boas, porque você está sendo grata. Então, coisas boas vão acontecer com você. Aí eu ouço gente dizer, católico não acredita em lei da atração. Não pode acreditar em lei da atração. Tem que acreditar em Deus. Sim,
Mas e quem que vai mandar de volta para você? Não é o universo, não é o planeta, não é Deus? Sim, a lei da atração é Deus. Mas a pessoa não tem conhecimento, daí joga pedra, julga, critica. Então, o que é? Vamos imaginar, para a gente falar mais sobre essa questão. Imagina a sua casa, a sua porta. Ah, eu não acredito nessa chave. Eu não acredito que essa porta vai me proteger. Não pode acreditar na porta. Não pode acreditar na parede, na porta. Não, tu tem que acreditar em Deus. Não, tu não pode acreditar que essa parede vai te proteger. Deus deu sabedoria a uma pessoa que é um pedreiro que construiu aquela parede. Deus deu sabedoria a alguém que fez uma chave para você chavear a sua porta. E sim, você tem que atrair para você uma casa que tenha. Você tem que vibrar para que a lei da atração te traga de volta uma casa com uma boa proteção, com uma porta segura, bem fechada, com uma chave firme, forte, cadeado ali para não entrar uma coisa ruim ali. Sim, você vai vibrar para que essa casa bem, paredes firmes, portas firmes cheguem até você, para que você more numa casa dessas. Mas não foi Deus que criou a parede, a porta, o cimento, a capacidade do pedreiro para construir? A lei da atração é como, vamos imaginar assim, eu vou pegar um copo aqui só para te explicar direitinho, rapidinho. Imagina que aqui é a lei da atração, é o que você deseja para você, ok? Deixa eu achar alguma coisa para eu pôr aqui dentro. Gente, tem nada aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma flor aqui. Deixa eu pegar aqui uma flor para eu mostrar para você. Tem um girassol aqui. Ai, mas será que é de Deus? É, porque dá até medo, né? Tudo que a gente pega, as pessoas dizem que não é de Deus. É artificial, não é de Deus, né? De Deus é só o que tem vida. Mas eu vou usar. Vamos dizer assim. Aqui é o que você deseja, tá? É o que você deseja. O que você deseja? Paz, amor, felicidade, prosperidade, proteção, tal. Eu quero atrair isso pra mim. Eu quero atrair pra mim coisas boas. Eu quero atrair pra mim coisas boas. Então, aqui tem tudo que você quer atrair. O que você quer? Um carro novo, uma casa. Eu vou fazer, eu quero esse carro, eu quero essa casa. Tá certo. Tem duas opções. Não tá certo se você ficar querendo o materialismo. Não tá certo se você ficar querendo só o material. Aí não tá certo. Eu não concordo. Mas se você concorda, tudo bem. Eu tô dando a minha opinião. Tá. Aí o que acontece? Eu tô fazendo a lei da atração. E é isso que as pessoas questionam, que não é legal. Porque eu tô atraindo coisas materiais pra mim. Só que aqui desse lado, ó, a florzinha que eu peguei, que tava ali, ó. Aqui desse lado é Jesus. Olha que bonitinho, Jesus amarelinho. Aqui desse lado é Jesus. É Deus, é a fé que você tem. Aí eu falo assim, não, eu quero lei da atração. Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E aí aqui tem a fé, a dedicação, Jesus, ok? Não, eu não posso atrair essas coisas boas pra mim, ó. Não quero, não posso, porque não é de Deus. Esse carro novo, uma viagem pra praia, uma diversão com a minha família, isso não é de Deus. Eu não quero isso aqui. Eu só tenho que acreditar que quem vai me proteger, eu não quero uma porta segura na minha casa, não quero uma parede bem firme, porque eu tenho que acreditar em Jesus, não na lei da atração. Eu só tenho que acreditar em Jesus, eu não posso acreditar na lei da atração, porque isso não é de Deus, eu vou acreditar só em Jesus. Ok, aí eu fico aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Só que daí eu começo a ficar com fome. Eu começo a passar fome. Por que eu passo fome? Porque eu preciso do físico. Aí eu começo a pensar que eu preciso ter uma roupa para vestir. Aí eu começo a pensar que eu preciso de uma casa para morar, com uma porta segura que me proteja. Aí eu começo a passar dificuldades, porque eu tô acreditando só na fé, só no espiritual, só em Jesus. Aí o que eu preciso fazer? Aí tá errado ficar só aqui, porque eu preciso fisicamente, humanamente, eu sou carne e osso, sou matéria, eu preciso do físico. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui a lei da atração,
vai vir para mim se eu pegar esse aqui e colocar aqui dentro. Entendeu? Agora eu consigo dizer, eu vou ter tudo isso porque eu coloquei meu amor para Deus aqui, porque eu sei que com Ele eu consigo todas as coisas. E aí eu vou fazer a lei da atração, eu vou atrair para mim com Ele aqui dentro. Aí dá certo. Agora, se você quiser achar que lei da atração não presta, não é de Deus, problema seu, fica só com Jesus. Mas só com Jesus você vive só do espiritual? Você vive só do espiritual? Eu não consigo viver só com o espiritual. Fica só rezando o dia inteiro, fica só orando o dia inteiro. Tu vai ficar com fraqueza, com tontura, com fome, com isso. Tu precisa roupa para vestir, tu precisa dinheiro para abastecer seu carro para andar. Tu precisa das coisas materiais. O que você não pode é se apegar ao material, se apaixonar ali pelo material e não olhar o espiritual. Então, tu tem que fazer um equilíbrio entre os dois, como eu coloquei ali, um dentro do outro. Então, tem profissionais que ignoram essa parte. Aí entra o que eu falei antes, que é o profissional que você encontrar. Tem profissional que ignora essa parte. Só que é essa, só o materialismo. Aí tá errado. Você tem que saber escolher o profissional que vai te atender. Essa é a questão, é você escolher o profissional que vai te atender. Tá? Igual eu falei antes, na questão das lembranças, das memórias, lembrar da avó, lembrar do pai, lembrar de como foi sua infância, pra gente entender e buscar nas memórias aonde estão os medos, os traumas, o susto. Isso não quer dizer que nós vamos reviver eles, não quer dizer que nós vamos buscar os espíritos deles que já faleceram, só quer dizer que nós temos sentimento de carinho, de amor e vamos relembrar deles. Agora, se você pega um profissional que por exemplo, que acredita nessas crenças de que o espírito vem, aí de repente ele até vai chamar o espírito mesmo, aí não é comigo, aí eu não trabalho com isso, tá? Mas depende do profissional. Então, sempre quando você for ver alguma coisa, você pensa nisso. Quem é que está aplicando essa técnica? Essa técnica, ela é uma energia, e essa energia, lembra do exemplo da faca, está sendo usada da forma correta ou da forma errada? Como que tu tá usando? E se tu tá usando de uma forma que vai machucar, a sua mão é a primeira que vai sangrar. Tu vai pegar ela errado, tá? Então, isso é assim, uma das questões que eu vejo que as pessoas cobram muito. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vou dar um exemplo pra você, que é uma história que provavelmente você já tenha ouvido, só pra encerrar esse assunto e deixar esclarecido. Uma pessoa, né, que dizia ter muita fé, que o meu Deus, eu não acredito em nada dessas coisas, porque Deus me salva. Ok. E aí ele estava numa tempestade em alto mar, e foi um helicóptero, jogou uma corda, ele disse, não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Aí foi um bote lá, enfim, barcos, bombeiros, não, pode ir embora. Resumindo a conversa, foi várias coisas para salvar ele, e ele não aceitou a ajuda de ninguém, porque Deus ia salvar ele, porque sim, porque ele não acredita em nada dessas coisas, ele só acredita em Deus. Ok. Aí ele chegou lá no céu, e Deus olhou para ele e falou, meu amigo, não é tua hora ainda não? Por que você não tá na terra? Não era hora ainda de você morrer. Ah, sim, né, brincando, né? Vou contar a história para você entender. Aí ele falou assim, mas eu rezo tanto, eu oro, eu vou à igreja, eu peço tanto, eu não acredito em nada dessas coisas que o povo faz aí, eu não acredito numa corda vai salvar uma pessoa, eu não acredito que a energia, que a não sei o que lá vai salvar alguém, eu não acredito em nada dessas coisas, eu só acredito em Deus, mas Deus não me salvou. Por que, Deus, que o Senhor não me salvou? Aí Deus respondeu, eu estava naquela corda, eu estava naquele helicóptero, eu estava naquele barco, eu estava mandando situações para te salvar, eu estava preocupado em achar coisas que pudessem servir para tua salvação, mas você não aceitou nenhuma delas. Então a técnica terapêutica, ela é esses objetos, ela é como se a gente aprende, como se fossem esses argumentos.
Como que você vai quebrar um trauma? Deus vai colocar um profissional que vai ajudar você a relembrar aquilo para poder desbloquear, para poder quebrar aquela crença. Ah, mas eu não acredito porque isso usa cristal. Ah, eu não acredito porque isso não é de Deus, porque isso não está na Bíblia. São argumentos, são ferramentas que Deus está usando um ser humano para ser boca de Deus na sua vida. Tu acha que Jesus vai vir pessoalmente para dizer assim, faz isso? Ele usa um ser humano para trazer a mensagem para você. Então, quebra um pouco essas crenças, quebra um pouco esse preconceito e vai estudar, vai buscar conhecimento. Uma técnica que é muito jogada pedra, é muito criticada, é a constelação sistêmica. A constelação, as pessoas jogam tanta pedra e eu falo, gente, é igual Jesus disse, né? Pai, perdoe porque não sabem o que falam, não sabem o que fazem. Gente, a constelação sistêmica, ela restaura famílias. A constelação sistêmica é aquele famoso respeite os mais velhos, é a hierarquia, é você entender que dentro de uma casa a mãe, o pai, os filhos, é uma ordem, é uma árvore genealógica. É aquela questão assim, quem veio primeiro, tá? Veio minha avó, meu avô, daí meus pais, aí depois os filhos, e depois futuramente vem os netos, coloca todas aquelas fotos de família, sabe? Tudo, cada um no seu lugar. Que se cada pessoa se sentir amado, se sentir pertencente, as coisas vão fluir e vai ser tudo bem, vai ficar feliz. Agora, se eu pegar e botar filho fazer papel de pai dentro de casa, se eu pegar mãe tendo que fazer o papel do homem da casa, vai começar a desequilibrar o masculino e o feminino, vai virar uma bagunça e os filhos vão ficar estressados com isso, vai virar uma depressão. Vamos, sabe, é aquele honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é um dos mandamentos bíblicos. Você já ouviu essa frase? Honrar pai e mãe é um dos mandamentos do Evangelho, um dos mandamentos da lei de Deus. Não julgar, não cometer falsos testemunhos. Ninguém gosta de ser excluído, ninguém gosta de ser apontado o dedo. Jesus alcançou a mão para adúltera e não jogou pedra e falou que tirasse pedra quem não tivesse pecado. Jesus conversou e pediu água para a samaritana. Para quem não sabe, eram povos inimigos que não se acertavam. Inclusive estava no evangelho da missa de quinta-feira dessa semana. E aí, não sabe? E ele olhava a todos. E ele simplesmente ia. Ele só ia em frente, ele não ficava voltando. Por acaso algum dia ele falou, eu vou voltar para casa do meu pai. Não volta para casa dos pais. Lá tá escrito assim, o homem larga o pai e a mãe e se junta a uma mulher para formar uma nova família, uma única só carne. Deixa o passado, vai em frente, vai fazer sua vida, vai pregar o evangelho, vai ajudar pessoas, vai fazer suas curas. E Jesus ia. E assim, se nós somos a sua imagem e semelhança, nós temos que ir também. Para que ficar amarrado lá no passado? Gente, em outras palavras, isso é constelação sistêmica. É se posicionar, é entender que existe um sistema familiar, que existe vida, que existe harmonia, que existe amor, que existe união. Pai, mãe, criam os filhos, filhos obedecem os pais, obedeça aos mais velhos, honre seu pai e sua mãe, sem julgar, sem criticar. E aí a pessoa vai lá e fica julgando outra pessoa só porque a pessoa frequenta outro templo religioso, outra placa de igreja. Me poupe, né? Isso não é de Deus. Dá licença. É muita asneira, é muito absurdo que sai da boca de certas pessoas. Busca conhecimento, vai estudar, vai buscar conhecimento que você vai entender. E aí eu volto naquela outra questão que fala assim, o que você faz?
que você está fazendo dentro da sua rotina, da sua intenção, da sua intuição, da sua intenção mesmo. Quais são suas intenções? E dentro do que você faz, ajuda as pessoas, engrandece as pessoas, beneficia as famílias, cura pessoas, auxilia pessoas ou prejudica pessoas. Se você está fazendo coisas que está trazendo felicidade, bem-estar ao próximo, tu está sendo luz na vida das pessoas. Deixa jogar pedra. Eu continuo fazendo as minhas técnicas integrativas e não vou parar, porque 95 a 97, dá para dizer que quase 100% dos resultados são positivos, então eu vou continuar. Boa noite, eu já estou encerrando, tá? Já estou quase encerrando, tá, Márcia, é isso? Mas vai ficar gravado, vai ficar salvo e eu acho bem interessante tirar um tempinho para assistir, tá? Eu tô esclarecendo aqui questões sobre técnicas integrativas, que eu acho que as pessoas julgam demais, as pessoas criticam demais e elas não têm noção do que elas estão falando. Então a busca, a falta, eu senti muito, eu falo, gente, faz uma semana que eu tô em oração, que eu tô pedindo pro Espírito Santo me guiar. Será que eu faço essa live? Será que eu não faço? Mas, sinceramente, eu resolvi fazer porque a gente escuta muita besteira por aí. A gente escuta muita besteira por aí. Então, assim, com todo o meu respeito, você tem sua opinião, qualquer pessoa tem sua opinião. Mas é muito importante a gente entender quem é que tá fazendo. O que você faz? Beneficia pessoas ou não beneficia pessoas? É pro bem ou não é pro bem? Gente, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, esquece um pouco a religião nesse caso. Você tem que seguir sua fé, sua doutrina, mas entenda, tá? Boa noite, Isabel, tudo bem? Mas o que nós temos sim que seguir nossa doutrina, nossa fé, nosso batismo. Sim, se tem regras, a gente tem que cumprir, porque uma vida sem regras vira uma bagunça. E eu entendo que tem sim que cumprir certas normas, certas regras. Mas a principal que você tem que cumprir é ouvir a voz do seu coração. A principal. Ouça a voz do seu coração. E a minha intenção é fazer o bem ou fazer o mal para as pessoas. Depois que eu faço o meu trabalho de técnica terapêutica integrativa, depois que eu passo a minha rotina diária de trabalho, depois que eu posso dizer assim, depois de um dia, de uma semana de trabalho, eu paro e faço um exame de consciência e eu faço uma revisão de tudo que eu fiz. Ajudou pessoas, deixou famílias mais felizes, deixou filhos mais em paz, deixou mães mais tranquilas. Foi bom? Às vezes não é 100%, porque eu não faço milagre, né? Apliquei uma técnica terapêutica e não foi muito bom, não era o momento. A minha intenção foi ajudar a pessoa ou foi prejudicar a pessoa? Eu já dei o exemplo aí da faca e dei também outros exemplos no início da live. Qual foi a minha intuição? Qual foi a minha intenção com aquilo que eu fiz? E aí, eu não tenho que correr para a Bíblia para ver se está na Bíblia. Eu tenho que seguir meu coração. Jesus é a luz, eu estou na luz. Eu sou imagem e semelhança de Cristo, que ele falou, né? O homem, sua imagem e semelhança. Então, eu sou sua imagem e semelhança. Então, eu tenho que ser sua semelhança física, né? 2 braços, 2 olhos, a orelha, cabeça, corpo. Sou a sua semelhança física. Mas eu também tenho que ser a sua semelhança espiritual, a sua semelhança energética, a sua semelhança de amor, de vida. Eu tenho que ser a sua semelhança de sentimentos, de bondade, de benevolência, de caridade, de amor ao próximo. Não adianta eu querer dizer que eu faço o bem para as pessoas e julgo, critico a pessoa só porque ela tem uma profissão que não é aquela que você gosta. Gente, é uma profissão. Não pode ficar julgando porque uma coisa não deu certo, porque um profissional já pensou? Imagina um cabeleireiro que acaba com o seu cabelo. Corta, faz um
trem lá no cabelo que fica horrível. Errou o corte, errou tudo no seu cabelo. Um exemplo que eu tô te dando. Pode ser também uma cozinheira que errou a sua comida, estragou seu jantar e aquele ingrediente daquela comida não foi muito barato, você perdeu tudo, ela errou a sua comida. Ok, tu nunca mais na vida vai ir num salão? Tu vai falar mal do salão? Tu nunca mais na vida vai contratar uma cozinheira para fazer um almoço de uma festa para você? Gente, aconteceu que um profissional talvez não tenha agido de um jeito legal. Aconteceu do ser humano, profissional humano, ter errado. A gente erra como ser humano. Mas isso não quer dizer que você tem que jogar pedra em todos os profissionais daquela área. Existe sim terapeutas da área de terapias integrativas que usam a energia para aproveitar a situação. Existe sim. Mas aí você tem que pesquisar e ver se você se conecta com o profissional que vai te atender. Tá? Então, essa live era para ser esclarecedora, já passou do tempo, tá? Então, a tudo o que você vai fazer e que vai beneficiar pessoas, continue fazendo. Ah, mas fulano não gosta, Beltrano não gosta, vai me jogar pedra, vai me julgar. Tu não vai agradar a todos. Tu não vai conseguir agradar a todos. Foca no seu bem-estar. Foca naquilo que você sabe que vai fazer o bem pro próximo. Eu tenho consciência que o que eu tô fazendo vai fazer o bem pro próximo. Se vai fazer o bem pro próximo, então eu vou continuar fazendo. Se fulano Beltrano dizer que isso não é de Deus, que não é legal, deixa ele seguir a vida dele. O que sai de dentro do coração dele é o que ele tem. Se ele tá me jogando pedra, é porque o coração dele tem pedras. Eu tô jogando amor porque o meu coração tem flores, tem amor. Deixa cada um jogar o que quer jogar. Quando as pessoas começam... Eu só olho e falo, tu tá jogando em mim o que tu tem dentro do teu coração, o problema é teu. Eu tô em paz porque eu sei quantas pessoas estão restauradas, eu sei quantas pessoas eu ajudo, eu sei o quanto é gostoso ir dormir com a pessoa dizendo, ai, acabou as minhas dores. Uma noite bem dormida já tá ótimo. Talvez eu não vá ficar bem ótima para sempre, mas pelo menos por uma semana. A pessoa dizer assim, ai, consegui ver meu filho dormir tranquilo. Gente, eu atendi não faz muito tempo uma mulher com uma criança muito perturbada. E ela me falou assim, Elisete, hoje que o meu filho dormiu tão em paz, um sono tão tranquilo, eu é que não dormi. Porque eu ficava toda hora indo lá, ver ele dormindo, porque eu nem acreditava. Porque ele ficava surtando, gritando, brigando, falando palavrão a noite inteira. Ele estava muito, muito carregado de mágoas, de tristeza, de depressões. E aí a gente fez um movimento para ele à noite e ele ficou tão tranquilo, dormiu bem a noite inteira. E aí, o que eu fiz? Uma técnica integrativa. Não é de Deus. Então era de quem? Que fez o menino dormir tranquilo a noite inteira? A minha intenção é melhor, é pro bem. E eu vou continuar ajudando quem quiser ser ajudado. Inclusive você, se você quiser esse livro aqui, ó, O Despertar, eu estou fazendo o lançamento, tá? Acabei de pegar ali da editora há poucos dias, então ele está com preço de lançamento. E esse livro é uma terapia, tá? Ele é uma terapia. Tudo que eu ajudo, tudo que eu falo, todos os conselhos que eu dou, toda a organização, a gente busca destravar suas crenças, seus traumas, a gente busca lá, buscar assim, o desbloqueio das suas mágoas, você entender e sentir a sua história, é seu maior tesouro, como que você está vivendo, você está em paz, a sua família está em paz. Eu falo para as pessoas, eu tô fazendo coisa errada, olha o meu exemplo, eu não tenho uma família perfeita, eu não sou perfeita, mas olha a minha família, eu tenho uma família há 23 anos junto, temos problema, mas a gente resolve, a gente segue em frente. A terapia, ela traz pra gente essa visão de resolver as coisas. Sabe, assim, ó, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. A gente vai em frente, a gente se perdoa, a gente se ajuda e segue. Minhas filhas são pessoas, assim, queridas, têm lá seus estresses, mas são, vamos dizer que,
dentro da medida do possível, eu posso dizer que elas são maravilhosas, têm lá seus afazeres, têm suas crenças e elas seguem em frente. Olha, agora você pega uma pessoa que se diz ser tão regrada, tanta coisa, que julga, que critica, que fala que o trabalho do integrativo não é legal, só que essa pessoa, ela tá desnorteada, ela tá depressiva, ela não tem uma família decente, ela vive na briga. Então, assim, parar de jogar pedra e olhar para si, viva o seu momento presente, o seu aqui e agora. E esse livro, ele traz tudo isso, tudo que eu oriento, tudo que eu explico, tudo que eu oriento para as pessoas, tá aqui, tá? Então aqui, ó, é um caminho para a vida plena e próspera com harmonia e paz. Aqui fala sobre a essência da vida, a importância e o poder do autoconhecimento, tá? É importante você saber quem é você, como eu perguntei no início da live. Muita gente não sabe dizer quem é. Quem é você? Você sabe responder quem é você? Cultivando, né? Cultivando o amor próprio, olhando para sua essência, para a essência da vida, tendo a certeza de que você está fazendo o teu trabalho, a tua profissão, a tua história de vida, que você está vivendo plenamente, que você sim precisa olhar o material, você precisa ter o material, mas você não pode ficar pegada ao material, que você tem que sempre ter a certeza que tem uma luz maior, que tem Jesus te guiando, e isso é o certo. Não importa, tá na Bíblia ou não tá na Bíblia. Na Bíblia tá que, na Bíblia tem o Catecismo da Igreja Católica também, tem bastante coisa, e enfim, tem outros livros, né? O que tá ali é que Jesus falou: amai o próximo como eu vos amei. Ali tá assim: ame as pessoas, ame o seu irmão, né? Você ama o seu próximo como a ti mesmo. Você ama Deus sobre todas as coisas. Então todas as terapias, tudo que é profissão, tudo que é objeto, tudo que é material de trabalho, a gente tem que gostar disso tudo. Mas a Deus que criou tudo isso. Então, é o como você aplica, tá? Então, quando você for julgar alguém, tu não julga a profissão tal. Tu pensa assim, o que ela traz de benefício e como que a pessoa aplica aquela técnica terapêutica, tá? Às vezes, a pessoa fala assim, como é que eu posso dizer assim? Eu tô com um problema e eu tô com pressa para resolver, eu não aguento mais esse problema. Então, quando você vai para um lugar, você pode ir pela estrada mais longa, você pode ir por um atalho, né? E daí você vai. Então, vamos dizer que tem algumas terapias que é o atalho, para poder o profissional ajudar a resolver a tua situação de uma forma mais rápida. Por isso que às vezes tem que ir por esses atalhos. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um raio-x. A constelação, por exemplo, ela é um raio-x, tá? Aí tem outras técnicas também que são esses raios-x, né? Uma apometria, por exemplo. Tem outras técnicas que também a gente usa ferramentas, objetos, plantas. E assim como um enfermeiro usa um termômetro para ver tua febre, a gente usa outros objetos, a radiestesia, para ver aí as questões energéticas. Vamos imaginar que tem uma fratura aqui no meu braço, tá? Caí, quebrou. Eu chego no hospital e o médico olha e fala, eu acho que o quebrado tá aqui, então eu vou passar um remédio, vou fazer um gesso aqui. Ok, é o achismo dele. Agora, o que o médico faz? Vamos fazer um raio-x? Um raio-x. Então, o raio-x vai fazer o quê? Vai ver que a fratura tá aqui. Ah, então é aqui, porque o raio-x mostra onde tá. Então, a constelação, ela tem um campo chamado de campo morfogenético. Esse campo é uma mesa que a gente chama de campo, deu um nome de campo. É uma mesa, tá? Pode ser uma mesa normal, pode ser uma mesa redonda, enfim, uma mesa. Ali vamos dizer que é a máquina do raio-x, tá? Ali é a máquina do raio-x. E aí, quando a gente olha para essa máquina, quando a gente coloca, olha só, quando a gente coloca o problema da pessoa na máquina, que é esse campo morfogenético, eu vou pegar teu sentimento, tua dor, teu problema e vou colocar ali. A máquina vai me mostrar, energeticamente, vai me mostrar aonde está o quebrado. E aí, como profissional, eu vou dizer, ó, o quebrado tá aqui. Então agora tem que engessar. Agora tu vai para casa, vai cuidar do seu ferimento. Vai tomar seus remédios.
Se eu não tenho esse campo morfogenético, se eu como profissional não tenho essa máquina desse raio-x, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar talvez não no lugar exato. Então, por isso que eu falo que é um atalho, porque daí eu sabendo onde está o problema, eu vou direto no problema. Se eu não sei, se eu não tenho esse campo, se eu não vejo esse campo, se eu não enxergo isso, se eu não tenho essa, entre aspas, máquina, entende? O que vai acontecer? Eu vou ficar 10 sessões para descobrir onde está o problema. E se eu vejo mais rápido, eu consigo, esse é um atalho, eu consigo dar o remédio mais rápido, fazer o gesso mais rápido, né? E resolver o problema mais rápido. Então, isso é só um exemplo. Existem muitos outros exemplos, tá? Então, assim, imagina você que você tem uma casa de 4 quartos, sala e cozinha. Você limpa só um quarto. A casa ficou bagunçada. Então, a gente tem que ir lá e limpar tudo. E aí tem uma outra técnica terapêutica que se chama apometria, que é a limpeza dessas peças. Que é uma limpeza de memórias, limpeza de crenças, de tristeza, de luto, de mágoa. É tanta coisa, é tanto sofrimento, é tanta coisa ruim, é tanta mágoa. É uma adolescência sofrida, é uma infância triste, é um luto. É tanta coisa. E aí tem uma técnica terapêutica, que é uma técnica integrativa, que vai lá e vai fazer uma faxina. Vai te acalmar, vai te fascinar com gatilhos mentais, com palavras que te desbloqueiam, sabe? Com sustos. Lembrei agora de um exemplo que é assim, sabe quando um bebezinho nasce? Imagina um bebezinho, o pediatra, ele vai lá e dá sustinho no nenê, né? Dá estímulos pro bebê se apertar, dá um tapinha no bumbum pro bebê chorar, pro bebê estimular. Então, tem uma técnica terapêutica que a gente aprende esses estímulos pra te dar uma despertada, pra você abrir o olho, pra você ver onde tá o teu problema. E, principalmente, pra ver onde tá a solução do teu problema, tá? E tudo isso tá escrito aqui. Tá? E orientações, explicações, como fazer para enxergar tudo isso. Se você quiser esse livro, é só mandar um direct aqui para mim, tá? Com o valor de lançamento. Peguei essa semana da editora, então tá na hora certa para adquirir, tá bom? Então, assim, eu fiz essa live para deixar esclarecido aí essas questões das terapias, porque que uma pode ou não pode. Depende da intenção, depende da intuição, depende o que a pessoa vai. Eu olho assim, a pessoa que foi atendida se beneficiou, tá feliz, tá bem. Por que eu vou parar de ajudar uma pessoa se ela tá feliz? Por que eu vou parar de fazer algo que me traz bem-estar? Imagina um dentista e você morrendo de dor de dente, tá ali, tá inchado, o rosto tá doendo o dente, e daí tu vai lá no dentista e ele te faz um tratamento no dente. Ok, tu vai embora. Tu vai parar de ir nesse dentista? Tu vai falar mal desse dentista? Tu não quer mais um dentista na sua vida? Gente, ele fez a profissão dele, sarou tua dor de dente. Te deixou feliz, te deixou aliviada, sem dor. Então, a profissão do terapeuta integrativo, as técnicas integrativas, elas são esse tirar a dor da pessoa, auxiliar a pessoa com gatilhos mentais, com objetos, com palavras, com visões, com memórias. Tudo isso dentro da vida humana, do aqui e agora, do real, gente. Não tem nada de espiritismo, não tem nada de coisa de outro mundo. É claro que, como eu disse, pesquisa qual é o profissional que vai trabalhar com você. E não generalize. Não é porque um profissional uma vez não foi legal que você vai dizer que todos são iguais. Espero que tenha esclarecido. E se você achou que esclareceu, deixa seu comentário e compartilha com quem vive julgando sem ter conhecimento. Vai ler, vai estudar. A gente precisa ter conhecimento para poder falar, para poder argumentar. Se não tiver conhecimento, fecha a boca. Faz igual a Frei Gilson fala, silencia. Silencia, que é a melhor resposta. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.